foi algo que eu não consigo explicar, mas naquele dia eu sabia que eu dei algo a Deus que eu depois me arrependi. Por que eu aceitei? Porque foi um caminho E por sem quê? volta. Por que você se arrependeu depois? Olá, gente boa, olá, gente bonita, olá, gente de Deus. Eu sou o pastor Gideone, estamos de volta para mais um vídeo. Nos últimos vídeos eu tenho falado aqui bastante sobre a nossa irmã Nairnani, que retorna a Angola, mas deixou algumas entrevistas e, é claro, eu não posso deixar de trazer aqui para o canal. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like, conheça o começo da trajetória da nossa irmã Nair. Como que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Você já vem de uma família cristã, que já estava na igreja e tal, ou você é a primeira da sua casa? Como é que foi que Jesus encontrou você? Não venho de uma família cristã, ou não vinha, porque hoje a minha família é cristã, né? Não vinha de uma família cristã e, como qualquer família que não tem Cristo, tinha muitos problemas na minha família, né? Então, por conta de alguns problemas e algumas situações, Jesus já falava comigo. Eu sabia que Jesus já falava comigo, mas eu também não sabia, então não sei como explicar. Sim. Porém, eu sabia que Deus queria que eu cantasse para Ele. Eu já tinha um talento assim para cantar. Mas você diz desde criança, você já sabia? Desde criança, desde que eu descubro esse talento para música, de alguma forma eu já sabia que Deus queria que eu cantasse para Ele. Só que vou recapitular. Eu, quando mais nova, gostava muito de dançar. Nós temos lá em Angola um estilo chamado kuduro. Então eu gostava muito de dançar kuduro. Então eu tive a oportunidade de ir num estúdio com o meu primo que cantava kuduro. E eu fui lhe acompanhar, porque foi no meu bairro que ele foi. Quando nós fomos lá, os estúdios eles têm horário, né? E ele cantou as músicas que ele poderia cantar para gravar, mas ainda sobrou um pouco de tempo. Então, o DJ que nos levou lá, que era muito amigo do meu pai, compadre do meu pai, que já é falecido, que é o tio Nelinho, ele disse: olha, agora também entra, vai cantar, ainda tem hora. Sobrando tempo? Eu disse: não, eu sei cantar, eu só sei dançar. Não, canta alguma coisa. Eu disse: eu sei cantar, mas não sei cantar kuduro, não vou cantar kuduro. Eu disse: pode cantar o que quiseres. E lá eu cantei uma canção que eu havia escrito. Eu acho que aí nós estamos a falar de uns 12 anos ou 11. Ok. Ou 10, não sei muito bem. Mas quando eu cantei aquela canção que era sobre a discriminação na escola, ele gostou e ele disse assim no meu pai: olha, a Nair não foi feita para cantar kuduro, investe na Nair que ela tem voz mesmo para cantar. Aí o meu pai pegou, de uma forma assim engraçada, mas meio que me proibiu de ouvir kuduro. Porque kuduro é um estilo assim diferente, tá? Envolvente? Envolvente. É muito parecido com o funk brasileiro. Entendi. Em Seria termos de esse paralelo. mensagem, imagem, identidade. Então tem toda uma sensualidade, tem todo um... Exatamente. Agora até tem muito mais sensualidade do que antes, né? Sim. Pronto, então... Eu já tô assim meio com sotaque brasileiro. Pronto. E o meu pai me deu alguns CDs. Alguns CDs de cantores seculares, mas que aos olhos dele cantavam muito bem. E cantavam muito bem. Ele deu-me André Mingas, Rui Mingas, são angolanos. Deu-me também brasileiros, como Paula Fernandes, Maria Gadu. Então ele pegou a galera que... Deu-me também americanos, Adele, álbum 2010, 2011. E ele mirando essa questão de você se desenvolver em cantar. Eu acho que também, de alguma forma, não sei, né? Mas acho que foi Deus também. Sim, olha. Adele, Alicia Keys. E aí eu comecei a gostar muito de música. Alguns álbuns eram no computador e o físico era da Paula Fernandes e era de André Mingas e Rui Mingas. Aquilo me fez se apaixonar de verdade por música, que eu depois comecei a gostar tanto de música que o meu passatempo era ver American Idol, X Factor, programas assim de gênero. E sonhar em um dia lá.
Sim, eu queria Sim, né? ser uma Beyoncé, uma Rihanna. Nunca Muito me bom. olhando assim como alguém que vai cantar para Deus, não. Sim. Então comecei a gostar muito de música e comecei assim a ganhar um gosto por escritura, né? Composição, Sim. canto. Mas sempre assim, né? Sempre a minha mãe me fala, tá fazendo barulho. O meu pai fala, deixa lá a miúda cantar. E assim, né? Até que eu tenho a oportunidade de, pelos problemas que a minha casa enfrentava, a tia do meu pai diz que nós tínhamos que ir à igreja. Pelo menos as netas dela tinham que ir à igreja, que éramos já nós. E eu vou para uma igreja pentecostal, que por acaso foi a igreja em que eu fui batizada, conheci, que aperfeiçoei-me com o Senhor, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi que as irmãs cantavam e não tinham vozes como da dele, como da Alissa Keys, como da Paula Fernandes, como da Maria Gadu. Mas eu sentia algo dentro de mim. E foi assim, porque o que é que eu estou a sentir? Por que é que eu estou a sentir isso? Elas nem cantam tão bem. E pronto, eu lembro que eu estava sentada um pouco no fundo da igreja, dada a parede, né? E eu olhei para ela e falei, uau, né? Eu sei que eu sou pecadora porque todo mundo que vai na igreja tem a percepção que as pessoas são muito santas, né? Sim, que é um lugar para santo. Sim. Disse, eu sei que eu sou pecadora, mas se um dia eu tivesse a oportunidade de cantar para ti, Deus, eu gostaria que todo mundo que me ouvisse sentisse isso que eu estou a sentir, né? E daí foi uma busca, consegui perceber o que é que eu estava a sentir e o porquê que eu estava a sentir e também o desejo de fazer quem me ouvisse cantar para Deus sentir a mesma coisa, né? E depois o que aconteceu? Algo que eu conto sempre quando eu conto a minha história. Antigamente nas igrejas, hoje já não tem muito. Perguntavam, quem tem um testemunho, levanta a mão, quem quer ir cantar, né? Eu levantava a mão, acho que foram os 4 domingos. E Todos sempre os- alguém ia antes de mim. E na minha vez já não tinha mais disponibilidade. E eu lembro que num dia que eu não levantei a mão, o irmão disse, olha, sempre que ela levanta a mão, alguém vem antes dela. Irmão, hoje vem. Tipo, eu? Sim, você vem. E o primeiro louvor que eu cantei na igreja foi Os Sonhos de Deus, Ludmilla Ferber, né? E aí foi assim. Então, E como é que você sentiu nesse dia, assim? olha, aquilo virou uma, vou dizer, espécie de cultura. Sempre que eu cantava, alguém profetizava para mim. Sempre. É. Naquela fase, né? Mas foi um longo período. Eu estou a dizer, tipo, uns 3 anos. Quem fosse para a igreja, eu ministrasse e profetizava, olha, o Senhor vai te levar em grandes lugares. Eu vejo o Senhor da nações. Eu vejo o Senhor acionar o teu nome. Eu vejo você a pisar em lugares que você nunca imaginou. Que para mim era uma grande loucura naquela época. E depois até eu pela minha imaturidade, eu fazia gozo assim dentro de mim. Eu zombava daquilo que estava a me falar, né? Porque parecia impossível. Sim. E eu lembro que ali eu comecei a perceber que Deus queria algo muito sério comigo. E eu ainda não queria, porque eu era muito nova. Estou a falar dos meus... Estou a dizer álbum de 2011, 2010 da dele. Então, estou a dizer de 12 anos, estou a dizer de 13 anos. Era muito nova, eu queria tudo também que me era apresentado, a fase da adolescência. E eu comecei a perceber que Deus queria algo muito sério comigo. Até que um dia estava muito triste por motivos muito pessoais. E eu fui assim, dobrei o joelho no quarto. E eu senti Deus a falar comigo. Se você fizer o que eu quero, eu vou fazer o que tu queres. Que era a conversão, né, da minha família. Uau. E engraçadamente, Deus disse, se fizeres o que eu quero, eu farei o que tu queres. Mas eu já sabia que era cantar para ele. Você sabia que era isso que ele estava te pedindo? Sabia. E eu disse, tá bom, eu vou fazer o que tu queres. Naquele dia. Eu acho que foi naquele dia que eu batizei aos 13, mas eu me considero conversão 17 e 18. Mas naquele dia, os meus 12, quase 13, eu considero que foi assim o meu encontro com Deus. Foi algo que eu não consigo explicar, mas naquele dia eu sabia que eu dei algo a Deus que eu depois me arrependi. Por que que eu aceitei? Porque foi um caminho E por sem quê? volta. Por que você se arrependeu depois? Me arrependi porque cristianismo é muito sério. É. E
por um momento de colapso emocional, eu disse, tá bom, eu vou fazer. Mas depois eu falei, meu Deus, o que que eu falei? O que que eu escolhi, né? Porque Mas eu estava muito confusa. Você chegou a cantar fora, assim? Para o mundo? Isso, assim, Você chegou Não. a ter oportunidades? Não, entendi. Cantar para o mundo, o que eu considero é, tipo, cantar ainda as músicas seculares. Sim, mas eu de digo alguma assim, forma, com os de primos. se apresentar em algum lugar? Não, não. Ok. Não. Nem isso Deus permitiu, mas Deus é bom. muito bom, né? E pronto, eu comecei a ver a seriedade daquilo que eu tinha aceitado. E era uma coisa que por mais que eu tentasse negar, por mais que eu não quisesse aceitar, não tinha, parece que já estava carimbado, selado, né? E foi assim. Foi assim.